Hola a todos, buenas noches. Yo soy Victoria, subdirectora local del Comité Permanente de Educación Médica de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Privada del Este, sede Ciudad del Este. Es con mucho gusto que hoy empezamos las charlas de nuestra primera Semana Mundial de la Inmunización, más un evento del CEPEN y el primero del año de 2021. Agora, les presento nossa primeira participante, que estará dando início à ponência das charlas, a enfermeira Richelle Caroline. Ela, que dentre suas formações, é egressada da Universidade del Valle de Itajaí, é especializada em saúde pública e é enfermeira da vigilância epidemiológica do município de Itajaí. E estará falando com nós sobre os impactos da vacunação na saúde pública, contemplando também a vacunação do COVID-19. Desde já, me gostaria muito de agradecer por sua presença e sua disponibilidade e passo agora a palavra à enfermeira Richelle. Boa tarde a todos, eu me chamo Richelle, eu sou enfermeira, trabalho na Secretaria de Saúde de Itajaí, na parte de vigilância epidemiológica aqui do município. Recebi o convite para estar conversando um pouco com vocês sobre vacinação, sobre os impactos das vacinas na saúde pública, abordando também a vacina do coronavírus. Espero que seja didático, espero que vocês possam amar as vacinas do jeito que eu amo e entender um pouco melhor a confiabilidade dela, e ver a diferença que ela pode fazer realmente na população. Espero que gostem. Eu acredito que para a gente poder chegar à vacinação, o porquê que a vacinação ela é tão importante e porquê ela está dentro da vigilância epidemiológica, vale a pena a gente conversar um pouco sobre esse conceito, Para vocês entenderem o que é vigilância epidemiológica. Atualmente, a vigilância epidemiológica ela é composto com um conjunto de ações. Então, o nosso papel é proporcionar conhecimento, detecção e prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde, tanto individual quanto coletiva. Então, cabe à vigilância recomendar medidas de prevenção e fazer o controle de doenças e de agravos, A gente descreve todas as doenças e agravos, a gente tenta identificar os grupos de risco, A gente avalia como acontecem os serviços de saúde, E propõe impactos, de estratégias para poder condicionar alguma doença. Então, cabe ao nosso departamento, no caso, toda essa parte de apontamento do que está certo, do que está errado e também prever o que pode acontecer, Então, a vacinação é uma forma eficaz de prevenir muitas doenças. Então, por isso, a vacinação está dentro da vigilância epidemiológica, sobre nossa responsabilidade, pois é um instrumento importante, e condicionante para evitar doenças. Então, o que são essas vacinas, Vacinas são substâncias produzidas em laboratório, que a intenção dela é treinar o sistema imunológico contra algumas doenças, Então, nada mais é que aquilo que a gente já costuma falar dos soldadinhos. Então, eu pego partículas, micro-organismos de vacinas, tanto no caso de vírus ou bactérias, transformo em laboratório em vacina e aplica nas pessoas. Isso vão fazer com que o meu sistema imunológico entenda que tem algo diferente e treine a minha equipe, no caso os meus soldados, para poder trabalhar com essa doença. Que se algum dia eu tiver contato realmente com este agravo, o meu corpo vai lembrar, opa, eu já passei por isso, eu já conheço e sei como lidar. Então, a vacinação nada mais é do que isso, a gente aplicar partículas, no corpo para os nossos soldadinhos terem noção do que estão fazendo, e nos proteger quando a doença realmente chegar.
O ditado popular, né, o melhor prevenir do que remediar, realmente ela parece muito com vacina, né? Graças à prevenção, a gente conseguiu diminuir várias doenças que eram problemas de saúde pública, né? Vacinando massivamente a população, a gente consegue garantir uma melhor qualidade de vida, né, para o sistema de saúde, né, para a população. E graças à vacina a gente conseguiu erradicar várias doenças e estamos a caminho de erradicação de outras. Existe mais do que um tipo de vacina, né? A gente tem algumas vacinas que são de formas atenuadas e algumas vacinas que são inativadas ou de vírus ou bactérias mortas, né? Isso quer dizer o quê? Quando a gente tem um vírus atenuado, é porque a gente pega uma partícula, uma milésima da partícula de algum vírus e bactéria e coloca ela viva no nosso corpo para o nosso corpo fazer aquilo que a gente conversou dos soldadinhos, né? Para uma parcela tão pequena de vírus que o nosso corpo consegue gerar memória imunológica, porém não tem a capacidade de deixar ninguém doente, tá? Quando é vírus inativado ou morto, daí realmente não é a parte da doença viva, no caso, né? Mas é uma engenharia genética, alguma coisa que consegue também fazer essa memória com o DNA dos vírus, né? O RNA e tudo mais. Então, a gente tem esses dois tipos de vacinação que os dois tipos conseguem nos deixar com memória imunológica de alguma doença. Outro ponto importante quando falamos de vacina é sobre a segurança dela. Muita gente não confia na vacinação, acha que ela pode, além de deixar a gente doente, pode dar alguma coisa maior e tudo mais. Então, o que eu posso falar para vocês sobre isso? As vacinas são sim seguras, tá? Existem reações sim, existem reações locais, existem reações mais graves, mas tudo depende do imunológico da pessoa, né? Por exemplo, de alguma alergia que ela já sabe, né? Alguém que tem alergia a ovo não pode tomar algumas vacinas, alguém que tem alergia a leite não pode tomar outras, né? Algum componente da vacinação. Então, caso essas pessoas apresentem alguma reação muito grave na primeira dose, muitas vezes a segunda dose ela deixa de ser aplicada, né? Então, elas são seguras como, né, qualquer outra medicação. E sim, ela é risco-benefício que a gente deve avaliar, né? Às vezes é melhor ter uma reação mais leve, uma reação local, mas eu estar protegida quanto a algum agravo, né? Do que não querer uma dor no braço, algo assim, e ficar doente, né? Trago agora, nos dois próximos slides, duas fotos bem famosas sobre o êxito das vacinas, tá? Essa foto mostra um caso de varíola, né, em dois meninos, um com vacina e o outro sem vacina. Os dois vão ficar imunes, né? Isso é algo importante a se falar. Um de forma passiva pela vacinação e um de forma ativa pela doença, né? Mas olha o quanto a vacina nesse menino que tomou protegeu ele do agravo, né? E não deixou ele ficar da forma severa da doença conforme o outro menino, né? Então, isso é um êxito importantíssimo, né, com a vacinação e é para isso que ela serve, para a gente evitar que as pessoas fiquem, né, adoeçam, internem e vão a óbito por causa de doenças que a gente já consegue prevenir por vacinação. A varíola, ela é uma doença erradicada, né, no mundo. A gente conseguiu no Brasil erradicar ela em 1971 e na Somália foi o último caso registrado de varíola em 1977. Né? Então a gente já está muitos anos sem essa doença que na época, né, alastrou uma epidemia muito severa também. A outra foto, ela mostra os pulmões de aço, né, na época da poliomielite. Depois da varíola, a polio foi um importante avanço, né, de saúde pública também. E esses pulmões de aço que na época existia,
porque a polio acaba causando uma paralisia. E essa paralisia ela é de forma motora, né, e de forma pulmonar também, então eles acabavam internando as crianças nesses pulmões de aço. Existe muita gente ainda com uma sequela dessa paralisia infantil, mas com a vinda da vacinação da poliomielite, a gente conseguiu evitar novos casos, né? Então a gente está sem ter casos no Brasil desde 1989, né? Então isso é um importante avanço. Sobre a poliomielite também, é importante até para vocês entenderem, tá, mas se a gente não tem mais casos de poliomielite no nosso continente, já que a gente tá, né, ganhou uma comissão ali que que a América está longe de ter poliomielite, por que a gente ainda tem a campanha de vacinação da polio, né? A campanha de vacinação, ela existe para controlar isso ainda, porque a doença não está erradicada no mundo, né? As Américas estão livres da doença, porém a gente ainda tem casos em, né, alguns países que ainda possuem o poliovírus. Então, dessa forma, as campanhas ainda acontecem para continuar prevenindo as crianças. Existiam até então 3 tipos de poliovírus dentro da vacina, porém um foi erradicado no mundo já, tanto que as vacinas há alguns anos elas passaram por mudanças e agora a gente tem 2 poliovírus dentro da Bisnag em vez de 3, tá? Porque a gente já conseguiu erradicar um no mundo. Outra coisa que a gente deve reforçar sempre para a gente garantir uma qualidade de vacina é que vacina não tem idade, né? Aqui a gente fala que vacina virou programa de família, né? Porque o que a gente vê na prática? As crianças vão no posto de saúde, os pais levam as crianças para fazer vacina, né? Porém, quando elas viram adultas, a gente acaba esquecendo que tem vacina para tomar, que tem que se imunizar também, né? E que existe um calendário básico de vacinação para criança, para adulto, para adolescente, para idoso, né? Para profissional de saúde, para pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, existem vários calendários de vacinação, né? E se todos nós mantermos nossas carteirinhas de vacina em dia, a gente consegue garantir uma cobertura vacinal eficaz e consegue se proteger contra diversas doenças, né? Então a gente nunca pode esquecer isso. Quando estiver atendendo um paciente, se ele não for criança, for uma gestante, lembrar, será que ela está com a carteira em dia? Né? Se eu atendo um adulto, será que esse adulto está com a vacina em dia? Né? Trabalhar realmente com a prevenção, pois vacinação realmente não tem uma idade, tá? Normalmente assim, ó, quando a gente lembra de tomar a vacina do tétano, quando a gente pisa num prego, daí a gente quer tomar a vacina, né? Mas se eu tiver o meu esquema vacinal em dia, eu não precisava passar, por isso de correr atrás disso depois. Outro ponto importante desse slide, que eu gosto muito dele, eu até vou ler para daí poder explicar, né? É o porquê que a vacina é importante e como ela consegue imunizar muitas pessoas, né? Vacinas são maléficas e inúteis. Nunca tomei vacina e nunca deixei meus filhos serem vacinados, mas mesmo assim, nós nunca pegamos essas doenças. Então, o que essa figura mostra? Mostra que a doença é os pontos vermelhos, os pontos em azul são as pessoas vacinadas e o verdinho é aquele gênio que não toma vacina, né? Então, quando a gente acaba aplicando vacina em grande parte da comunidade, em grande parte da população, aqueles que não tomam acabam ficando protegidos por isso, né? A gente chama de vacinação de rebanho, até, né? A gente consegue proteger alguma parcela da população e imuniza toda a população em si. Isso acontece com campanhas tipo da gripe, por exemplo. A gente não consegue produzir vacinas para 100% da população, né? Com o Covid vai ser assim também. Então a gente acaba imunizando quem mais precisa, quem mais interna, quem mais adoece, quem mais morre, né? E consequentemente a gente garante que toda a população acaba ficando protegida. Para a campanha de vacina,
É importante fazer todo mundo no mesmo momento, né, num momento mais curto prazo de tempo, para a gente garantir a proteção massiva da população. Garantindo também a proteção de todos é manter uma cobertura vacinal elevada. Isso quer dizer o quê? Não adianta eu iniciar meu esquema vacinal e não concluir o meu esquema, né? Para eu garantir uma proteção de verdade, eu preciso completar o esquema conforme a determinação dela, né? Conforme a determinação da bula da vacina. Então, principalmente nas crianças, se a gente garantir uma cobertura homogênea, né, a gente garante que elas realmente estejam protegidas contra essa vacina. Então, não esquecer que para garantir imunidade tem que ter esquema completo, tá? Vacina feita não é vacina perdida. Então, se eu tomar uma vacina hoje e a minha segunda dose seria daqui um ano, né, por exemplo, e der um ano eu não tomar, eu não preciso reiniciar meu esquema vacinal, porque meu corpo já entendeu e já recebeu e já tem uma memória da primeira dose. Mas para eu garantir a efetividade dela, eu preciso garantir essa minha segunda dose para ficar realmente protegida. A cobertura vacinal é importante a gente falar em homogeneidade de vacinação. Por exemplo, se eu tenho uma campanha de vacina que eu tenho que vacinar 90% de uma população idosa, por exemplo, não adianta eu garantir cobertura de 120, 130% numa idade, enquanto a outra idade eu não consigo atingir o mínimo esperado. Então, homogeneidade na cobertura vacinal é isso. Todos os públicos, né, todas as idades daquela vacina que eu estou protegendo, tem que garantir 100%, né, ou 90 ou 95, dependendo da vacina que eu estou falando. Então, a homogeneidade é importante, né, para a gente garantir uma cobertura vacinal eficaz e, consequentemente, a vacinação, né, protegendo a população. Outro ponto fundamental para garantir uma efetividade da vacina é garantir a segurança da aplicação. E a segurança de aplicação, ela vem desde a fabricação da vacina até a aplicação da pessoa. Então, é uma cadeia que ninguém pode errar, porque se algum errar ali, pode comprometer o que eu estou aplicando na população. A maioria das vacinas protege entre 90 a 100% de efetividade, né, dependendo o imunizante que eu estou falando. Então, eu tenho que garantir com segurança essa aplicação para garantir que realmente ela faça o seu efeito. Essa figura, ela mostra mais ou menos isso, ela tenta desenhar isso, né? Que na fabricação tem que funcionar, no transporte disso tem que funcionar, até ela chegar na geladeira do postinho de saúde, né? Então ninguém pode quebrar essa cadeia, ninguém pode falhar, para na hora que eu aplicar na pessoa, eu esteja realmente protegendo ela, né? Com uma vacina de qualidade, né? Por exemplo, se eu recebi as vacinas e botei na geladeira e não fechei a porta direito, deixei a porta aberta e fui para casa. No outro dia eu chego, minhas vacinas estão expostas à temperatura inadequada, né? O que acontece com isso? Eu vou estar aplicando nessa minha população água, né? Vou estar aplicando algo ineficaz, né? Então ninguém pode falhar nessa cadeia, né? Nessa cadeia de frio para poder estar aplicando algo efetivo e de qualidade para mim, para o meu cliente, no caso, né? Para o meu paciente. A vacinação, ela é um dever dos pais e responsáveis e ela é um direito da criança e do adolescente. Quando eu sou adulto, eu posso escolher, né? Se eu não coloco em risco a minha família ou em risco meus amigos, eu posso escolher se eu posso ou não tomar a vacina. Mas quando eu sou criança, quando eu tenho menos de 18 anos, eu preciso e eu devo tomar a vacinação porque é um direito concedido a elas, tá? Então, pelo menos aqui no Brasil, se alguns pais não querem imunizar seus filhos, a gente aciona a conselha tutelar e acaba fazendo judicialmente, tá? Porque é um direito da criança a vacinação. Para
exemplificar a importância da vacinação para vocês, eu vou mostrar 2 vídeos, tá? Esses 2 vídeos, ele deixa bem claro o quanto a vacina é importante e quanto ela pode salvar vidas. Como ele chama? Oi, Felipe! Senta naquela outra lá. E aí, Rafaela, como é que você fica vendo o Felipe tomar a vacina? Ai, meu coração quase morre. Ai, mãe, vai doer muito. É difícil? Ai, nossa, é uma tortura pra mim, né? Só uma picadinha, tá? Deitar, Rafael, pronto. Pronto. Doeu um pouquinho? Vai ser rapidinho, pra você não ficar doentinho. Dói em você? Vacinar dói mais nele ou dói mais em você? Ah, dói mais em mim, eu acho. Se essa dor aqui te incomoda, vem cá que eu quero te mostrar algo ali. Vamos ali, Gabi? Essas pessoas, Ana, foram pessoas que tiveram doenças ou consequências por não ter vacinado. A minha irmã mais velha do que eu deu meningite, depois dela foi eu, e depois de mim foi minha irmã caçula. Tudo devido que nós não tomávamos vacina, né? Aos 9 meses de idade eu fui acometido pela paralisia infantil, né? E ele sempre sofreu muito, porque ele não pôde ir para a escola, ele não tinha amigos, era muito solitário. Por falta de não tomar a vacina, né? Me deu a paralisia. Aí eu comecei a sentir dor. Eu lembro que eu sentia muita dor. Mas só acontece que a minha irmã caçula teve uma complicação. Aí ela pegou e faleceu. Acesse saude.gov.br/vacinação. Ministério da Saúde. Tudo bom? Explicaram para vocês o tema da pesquisa, né? Eles falaram que ia ser uma roda de conversa sobre vacinas. E qual a sua opinião? Ué, a minha opinião, eu sou contra a vacina. A gente lê muita coisa que a gente não sabe se é verdade, mas que assusta a gente, né? Tem história de que crianças tomam vacina, a reação na criança que é mais sensível do que a gente, né? Falecem. Você já conheceu alguém que aconteceu isso ou você só ouviu falar? Não, eu ouvi falar. Ouviu falar onde? Na internet. Então você acha que a vacina não protege? Não, sou contra. Eu quero te mostrar um envelope. Pode abrir. Essa aí sou eu, aos 5 anos de idade. Eu corria, andava, pulava, brincava. E agora essa é a minha cadeira. Eu deixei de vacinar, tive uma paralisia infantil e hoje eu necessito dessa cadeira. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Não. Qual opinião eu posso deixar registrada? Com exemplos a gente leva um baque, né? Então você consegue mudar sua opinião a partir do que aconteceu aqui? Nossa! Vocês não têm noção do impacto que isso aí é. De verdade. Aos 5 anos de idade, eu tive poliomielite por conta de uma vacina que eu não tomei. Eu me lembro até o último dia que eu andei. Ver as pessoas dizer que a vacina faz mal, isso me faz mal também. Eu penso como seria a minha vida se eu tivesse vacinado. E até hoje eu sinto muito, porque... Reforçando só os vídeos, né, a gente vê o quanto a vacinação realmente causa esse impacto que a gente tanto quer, né, e o quanto fake news realmente podem atrapalhar
essa imunização passiva, né, de toda a comunidade. Não posso deixar de falar um pouco da vacinação do Covid, né, que é o que está realmente em alta neste momento em todo o mundo, né? Então, eu quero falar um pouquinho do que a gente sabe ou de onde podemos conseguir informações e de como está acontecendo essa campanha aqui no município em que eu trabalho. Nesse link, a gente tem algumas coisas, né, que deixo disponível depois. Na verdade, o que acontece? Mundialmente, todos os cientistas se juntaram para dar conta de produzir uma vacina em tempo recorde para garantir a imunização das pessoas, né, evitando com que elas adoeçam pelo Covid. Então, muitas empresas, muitos laboratórios estão tentando fazer, né? Mas claro que só algumas já estão na fase final e podem ser comercializadas. Nesse outro slide também fala um pouco disso e deixo um link disponível sobre essa produção de vacina. O que eu quero que vocês entendam, assim, né? A gente não tem capacidade, eu digo quanto laboratório, de produzir vacina a todos, né? A gente ainda não tem imunizantes suficientes para isso. Então, se imuniza quem mais precisa, quem mais a gente está vendo que está internando, né? Então, por isso, a vacina é uma forma tão seletiva, né? Então, infelizmente, ainda não conseguimos vacinar a todos, mas com certeza estamos tentando vacinar realmente quem mais precisa neste momento, né? Aqui no Brasil, a gente tem 2 vacinas que estão sendo comercializadas e distribuídas em todo o ambiente nacional, que é a da AstraZeneca, né, feita pela Fiocruz, no caso, né, com os imunizantes de fora, mas produzidas por aqui, e a Coronavac, que é feita pelo Butantan, né? Então, a gente está aqui no Brasil trabalhando com essas 2 vacinações. Essa da AstraZeneca, lembrando que aqui a gente trabalha em 2 doses e com intervalo de 3 meses entre elas, né? Lembra que eu falei sobre esquema completo, né? Então, vale isso também. Então, a gente toma uma primeira dose agora e depois de 3 meses faz a segunda dose, garantido a eficácia dela. Já a do Butantan, ela tá vindo com 2 doses também, porém uma agora e uma entre 21 e 28 dias, né? Até a partir dos 14 já dá para ser feitas, mas no máximo, né, a partir do 14 até 28 dias. Então, aqui a gente está trabalhando com essas 2 doses de vacina. Precisamos entender que para o coronavírus, só a vacina ela não vai ser 100%, né? A gente precisa garantir para a gente realmente sair dessa pandemia, né? A vacina ela está vindo como uma aliada, né? Mas o distanciamento social ainda deve acontecer, o uso de máscara ainda deve acontecer, álcool gel também, né? Então, a máscara, distanciamento social e álcool gel aliado à vacinação, a gente acredita que consegue sim fazer o propósito de concluir essa pandemia, né? De transformar o Covid numa doença controlada, né? Que ela possa ser igual uma influenza, no caso, né? Que a gente possa vacinar a população anualmente e, né, evitando, né, diminuindo gradativamente o número de óbitos e internações. Então, é isso que a gente pretende. Sabemos que a gente não vai mais combater o coronavírus, né? Porque ele veio e vai ficar, mas pelo menos tentar controlar de uma maneira eficaz. Então, esses 4 passos são fundamentais para garantir o que a gente realmente precisa, que é salvar vidas. Vou mostrar para vocês também um vídeo da campanha de vacina que está sendo feita aqui no Brasil, né? Então, para vocês, só mesmo para exemplificar, mostrar o quanto a gente está levando vacina para todo lugar do nosso país, que é gigante, né? Então, só para ilustrar essa campanha de vacina que está acontecendo. O Brasil é um gigante, mas o governo federal não mede esforços para fazer a vacina chegar a todos os cantos do país. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta de vez em quando o coração. Um Brasil
Brasil inteiro, trabalhando leste, oeste, sul e norte. Meu Brasil tá do seu lado e vai ser todo vacinado. Vai, Brasil! Em cada canto desse meu país tem vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Vai, Brasil! Em cada canto desse meu país tem vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Neste gráfico, ele mostra um pouquinho o impacto da vacina sobre as pessoas nessa faixa etária. Então, dá para ver esses casos que estão ali em vermelho, amarelo e verde, são os óbitos que tivemos, né? E o risco que aparece ali é o dia que a vacina foi implantada, né? Então, a gente consegue perceber que o primeiro grupo a ser vacinado, que são 90 anos mais, né? Depois da implantação da vacina, os óbitos diminuíram importantemente, né? Já que antes da vacinação a gente estava tendo óbitos semanal. Dos 80 e 70, né? Então a gente vai começar a ter impacto agora, mas o que a gente consegue perceber é que a vacina do Covid, sim, já está tendo impacto na nossa população. Vou ilustrar algumas campanhas nacionais de vacinação que a mídia tenta trazer, né, as crianças, os pais, para os postos de saúde, né? Essa vacinação em dia, ela normalmente acontece todo ano e é para chamar crianças menores de 5 anos para o posto de saúde para avaliar a carteira de vacina. Então, nesses dias, normalmente, né, o Zé Gotinha é tratado como super-herói e ele vem para animar, né, a população e faz com que as crianças entendam que estar protegido é coisa de super-herói, assim, né? Então, é um tema que o Ministério da Saúde fez. Outra campanha que o Ministério fez foi a vacinação da polio e do sarampo, que também ela acontece normalmente junto com a vacinação em dia. Tem ano que eles fazem ela exclusiva, que nessa campanha, por exemplo, eles trouxeram a Xuxa e a Galinha Pintadinha, né? Então, sempre tentando trabalhar a mídia mesmo, né? Tentando fazer com que a vacina fique mais didática, né, e chama a atenção das crianças principalmente. Esses dois slides são fotos aqui de Itajaí, né, o primeiro mostra o Zé Gotinha com a criançada num postinho de saúde. Normalmente as crianças gostam muito dele, ele entrega pirulito, né, então a gente acaba trabalhando sempre essa visita do Zé Gotinha nas unidades de saúde para proporcionar um dia diferente. A outra foto também mostra, normalmente a equipe se veste de algum personagem, pinta o rosto, né? A gente acaba colocando pipoca nas unidades, cama elástica, né? Outros brinquedos, para tentar trazer a comunidade num sábado diferenciado, né? Nas unidades de saúde. Como eu falei lá no início, né? A gente tenta passar que vacinação é programa de família, né? Então, eles acabam passando um dia na unidade de saúde e, além da sua vacina, acaba tendo programas sociais e tudo mais. E as duas últimas fotos é da vacina do Covid. Esses dois idosos são idosos acima de 90 anos que receberam a vacina né, no drive que a gente fez, a estratégia de drive aqui. E é muito emocionante, né? Eu particularmente, que acompanhei a doença desde o ano passado, desde janeiro do ano passado, vendo muitas pessoas morrerem, então é uma dose de esperança, né? Participar deste momento de trazer esperança para a população é gratificante, né? Então, ver a alegria deles acaba sendo emocionante para todo mundo que trabalha nessa ação. E a última foto é da equipe que trabalhou nesse drive, alguns, né, porque temos uma equipe gigante, mas alguns que trabalharam nesse dia D, né, de drive,
para participar e vacinar esses idosos. Então, a gente une forças de todos os locais, de todas as secretarias, da comunidade, né? Todos, com certeza, juntos vamos vencer essa doença. Agradeço o convite, agradeço esse momento, essa oportunidade de conversar um pouco com vocês. Fico à disposição para esclarecimento de dúvidas. Depois, a organizadora, né, uma das organizadoras do evento pode me passar por e-mail as dúvidas, eu posso estar respondendo. E eu agradeço imensamente, né, se eu conseguir colocar no coração de vocês, né, sensibilizar um pouquinho sobre vacinação, eu entendo que a minha meta foi concluída. Muito obrigada e à disposição. Muitas graças, Richelle. Agora invitamos a doutora Marina Siqueira, pediatra e especialista em alergia e imunologia em Suprema. Também docente da graduação de Medicina da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, com seu tema Imunologia Básica. Olá, tudo bem? Meu nome é Marina, eu sou pediatra, alergista e imunologista, sou professora da Universidade Federal de Lavras, aqui em Minas Gerais, Brasil. Eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é uma honra poder estar falando aqui para vocês sobre esse assunto, né? Hoje nós vamos falar de imunologia básica, é um assunto um pouquinho confuso, então eu vou tentar ao máximo deixar que ele fique mais fácil para vocês entenderem, tá bom? A imunologia é uma área muito encantadora. Depois que a gente aprende, compreende, a gente entende muita coisa, né, lá na frente, de até outras áreas que são muito interligadas, depende dessa imunologia, da defesa do nosso organismo. Muitas doenças vão depender disso aqui. Então, eu queria hoje falar um pouquinho para vocês e tentar ajudá-los a entender um pouco da imunologia básica, tá bom? Vamos lá, então. Então, o sistema imune, ele é composto de órgãos e tecidos que podem ser órgãos linfóides primários ou centrais, que vai compreender a medula óssea e o timo, e órgãos linfóides secundários ou periféricos. Então, os primários ou centrais, no caso a medula óssea, ela é muito importante, porque ela faz a hematopoiese. O que seria isso? É uma célula, né, a célula pluripotente, célula-tronco, ela vai dar origem a todas as outras células do nosso organismo. Então, é da medula óssea que vem todas as nossas células, plaquetas, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monócitos, células NK e os linfócitos. Então, vem tudo da medula óssea, onde é produzido através da célula-tronco, certo? O timo, ele tem uma importância muito grande porque ele faz a maturação dos linfócitos T. Os linfócitos T, eles saem da medula óssea e vão como timócitos para o timo. Então, aqui é que eles vão adquirir a maturidade para poder fazer a sua ação lá na frente, onde nós vamos falar também. Os órgãos linfóides secundários ou periféricos são vários. São baço, linfonodos, placas de Peyer, amígdalas. E qual que é a importância desses órgãos periféricos? Lá que o linfonodo, que sai da medula óssea, vai encontrar o antígeno, o corpo estranho, o micro-organismo, né, que está entrando no nosso corpo, e então ali vai se iniciar a resposta imunológica, vai iniciar a defesa do nosso organismo, através deste encontro nos órgãos linfóides periféricos. Então, aqui esse desenho é bem legal, ele vai aparecer até mais de uma vez para vocês entenderem. A medula óssea, né, onde tem um precursor linfóide comum, que é a célula-tronco, vai dar origem ao linfócito B, ao linfócito T, que passa pelo timo, e eles saem como linfócitos B naíves ou virgens, e vão para o sangue, linfa, órgãos linfóides periféricos fazer a sua ação, tá?
O sistema imunológico, ele é integrado, várias coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, né? E uma célula vai cooperando, ajudando e ativando a outra. Nós temos uma divisão que a gente divide a imunidade em dois tipos, né, didaticamente, mas a gente sempre tem que lembrar que são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a imunidade inata, ela já existe, ela está pronta no nosso organismo. E ela é uma resposta rápida. E ela reage sempre da mesma forma. Então, não importa o micro-organismo que vai entrar em contato com o nosso corpo. Essa resposta já vai estar pronta. Assim que ele entra, ela já tenta atacá-lo da mesma forma. E nós temos a imunidade adaptativa, que já é diferente. Por quê? Ela já é uma resposta mais específica para aquele tipo de micro-organismo. Então, ela é mais demorada, porque ela tem que ver quem que é aquele micro-organismo que está entrando, faz uma resposta específica a ele, e depois ainda gera uma resposta de memória, para no próximo contato ela já ser mais rápida e combatê-lo mais eficientemente, tá? Então, vamos falar um pouquinho da imunidade inata. Ela, então, é a primeira linha de defesa contra as infecções e ela tem a característica, assim, como todo o nosso sistema imune, de não reagir contra os nossos tecidos. Então, quando não existe uma doença, o nosso sistema imune vai reagir somente contra organismos estranhos. Essa resposta, ela tenta controlar e eliminar o micro-organismo. Como para fazer isso leva a uma inflamação, danos de células que estão ali, ela também tem que eliminar essas células danificadas, certo? Tem que fazer esse reparo tecidual. E além dela fazer o papel dela, ela estimula o início da imunidade adaptativa que vai vir depois. Então, quem são os componentes da imunidade inata? A pele, o epitélio, que são a barreira, né? Para que a gente não deixe que o micro-organismo entre no nosso corpo, complemento, sistema complemento, fagostos, células NK e células linfóides inatas. Então, os fagostos, quem são eles? São os neutrófilos, monócitos e macrófagos. A única diferença de monócito e macrófago é que o monócito está no sangue e o macrófago está nos tecidos, mas eles são fagostos. O que eles fazem? Quando chega um micro-organismo, eles vão recrutar células de inflamação para o local, vão chamar mais células para combater aquele micro-organismo, vão estimular e vão fazer a fagocitose, então fagocitar o micro-organismo para destruí-lo, e acaba fazendo aquela inflamação e o dano nos tecidos também. Então, essas são as funções dos fagostos compostos da imunidade inata. As células natural killer, elas são chamadas de exterminadoras naturais. Então, o que elas fazem? Se elas veem uma célula infectada, por exemplo, com vírus, elas dão um comando para essa célula morrer e sofrer apoptose. Ou ela pode agir de outra forma. Se ela vê um fagócito, um macrófago ali, com um micro-organismo dentro dele, esse macrófago libera interleucina 12, a interleucina 12 estimula a célula NK, libera interferon gama, e isso faz com que o macrófago seja mais potente para eliminar aquele micro-organismo, aquele patógeno. Então, ela potencializa a ação do macrófago. Ela é muito importante contra células virais e tumorais. Por quê? Estas células, elas escondem o MHC classe 1, elas perdem, para elas não serem reconhecidas pelos linfócitos T. Só que as células natural killer conseguem reconhecê-las e eliminá-las, tá? Então, é muito importante quanto a esse tipo de infecção viral. Como que vai iniciar a resposta imunológica? Então, aqui a gente tem um antígeno. O antígeno entra em contato com a barreira, né, o epitélio, a nossa pele. Células vão ser lesionadas, ocorre um estresse, um dano tecidual, uma inflamação, ocorre o reconhecimento do antígeno e a liberação de citocinas e atraindo fagócitos para aquele local, para tentar fagocitar o micro-organismo. Neste ponto, a gente já tem sinais clínicos de dor, edema, hiperemia, né, por causa da inflamação que já está acontecendo.
Agora, como que a imunidade inata vai reconhecer o micro-organismo? Através dos PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógenos. Então, o patógeno entrou ali do nosso organismo, passou pela barreira, liberou citocinas, atraiu fagócitos para o local. Esse patógeno, ele tem os PAMPs, os padrões moleculares, que vão ser reconhecidos por células do nosso organismo por receptores padrões, que são o Toll-like receptors, são os principais. Então, esses receptores reconhecem os PAMPs do micro-organismo e faz o quê? Libera citocinas, chama células inflamatórias, levando a inflamação e ativam a imunidade adaptativa. Então, desta forma, já começa um processo de combate àquele micro-organismo, certo? Quando os fagócitos chegam, eles vão fagocitar. Como que eles fazem isso? A membrana do fagócito captura o antígeno, o micróbio entra no fagossomo, que se funde com o lisossomo do macrófago, formando um fagolisossomo. Dentro desse fagolisossomo ocorre a destruição, então, do micro-organismo, né, que tentou entrar no nosso organismo. Além dos fagócitos, como nós falamos, tem também o sistema complemento, que faz parte da imunidade inata. Como que acontece isso? O sistema complemento, ele é formado por proteínas que vão tentar opsonizar o micro-organismo, vão recrutar fagócitos para o local da infecção ou podem matar diretamente o micro-organismo, tá? Então, nós temos 3 vias do sistema complemento. A via alternativa, a via clássica e a via das lectinas. A via clássica, ela faz parte da imunidade adaptativa, porque ela tem um anticorpo aqui. Então, na imunidade inata, nós temos a via alternativa e a via das lectinas. Elas ocorrem, qual que é a diferença entre elas? A via alternativa, a proteína C3b vai se ligar direto na membrana do micro-organismo para ativar a cascata do complemento. Na via clássica, a proteína C1 se liga ao anticorpo que está ligado na membrana, por exemplo, da bactéria. Na via das lectinas, a proteína do complemento se liga na manose, um açúcar que está na membrana da bactéria. Então, essa é a diferença, o modo de ativação. Mas eles vão levar, vai ocorrer a liberação e a final é o mesmo. Então, como que o sistema complemento vai agir? Após a sua ativação com a ligação da proteína na membrana do micro-organismo, vai ocorrer a ativação da cascata, levando à liberação de C3A e C5A, que são proteínas de inflamação, recruta células inflamatórias para o local. Ocorre liberação de C3b, que é outra proteína que faz opsonização e fagocitose, e essas proteínas vão se unir na membrana do organismo, formando, então, um complexo de ataque à membrana, composto por C5, C6, C7, C8 e C9, que é um túbulo, que ele perfura a membrana da célula, levando à lise celular. Então, aqui, eles podem levar à morte celular, à liberação de proteínas que geram uma inflamação, recrutam células inflamatórias, e, além disso, opsonização e fagocitose. Então, as 3 vias vão ter um mesmo fim, né, que é o MAC, complexo de ataque à membrana, e a liberação destas proteínas. Desta forma, então, estimulando a defesa do nosso organismo para tentar combater aquela infecção, aquela inflamação. Então, a imunidade inata é composta pela barreira epitelial, os fagócitos, células dendríticas, células NK e o complemento. Ela leva de 0 a 12 horas para ser formada e ativada. A imunidade adaptativa, ela já demora um pouco mais por ser mais específica. Então, ela vai demorar de 12 horas até mais de 7 dias, que nós vamos falar dela um pouquinho agora. Então, imunidade adaptativa.
Quais são suas características? Ela tem a característica de especificidade. Para cada antígeno, ela tem uma resposta específica. Os linfócitos que fazem parte dessa imunidade, eles reconhecem milhares de antígenos. A cada micro-organismo vai ter uma resposta diferente. Ela tem a característica de memória, ou seja, depois da primeira infecção, a segunda vai ser mais rápida e eficiente. Autolimitação, que é muito importante. Depois que o micro-organismo é destruído, ela volta ao seu normal, ela não continua atacando, né? Porque senão pode fazer mal, um dano para o nosso organismo. E não reage ao próprio. Como eu disse, o sistema imune íntegro e funcionando bem, ele nunca vai reagir contra algo do nosso organismo, somente contra corpos estranhos. Então, a imunidade adaptativa, ela tem se tiver um contato com o antígeno X, ela vai ter uma resposta anti-X primária. No segundo contato com esse antígeno, ela tem uma resposta mais rápida e mais eficiente contra esse antígeno X. Ao mesmo tempo, se ela tiver junto com o antígeno X, o antígeno Y, que foi a primeira vez que ele teve contato com o nosso organismo, ela vai ter uma resposta específica para o antígeno Y. Então, ela consegue fazer várias respostas diferentes para cada antígeno de uma vez ao mesmo tempo, diferente da imunidade inata, certo? Quais são, então, as funções da imunidade adaptativa? Capturar e apresentar o antígeno, reconhecer o antígeno pelos linfócitos, ativação dos linfócitos T e B para matar esses micro-organismos e a memória imunológica. Então, quais são seus componentes principais? Linfócitos e anticorpos, linfócitos B e T e os anticorpos. Então, nós temos dois tipos de resposta na imunidade adaptativa. A resposta celular, que ela é composta por linfócitos T, vai combater micro-organismos intracelulares, composta pelo linfócito TCD8, TCD4, Treg e célula NKT. Nós temos a resposta humoral, que ela é composta pelos linfócitos B e plasmócitos, que são produtores de anticorpos e vão combater os micro-organismos que estão fora da célula. Então, vamos falar um pouquinho de cada para a gente tentar entender como que acontece. Lembrando que é tudo mais ou menos ao mesmo tempo, não é tão dividido como a gente coloca aqui. Então, voltando naquele desenho, os linfócitos são produzidos na medula óssea, o linfócito B já sai maduro e vai para o sangue, linfa e órgãos linfáticos. O linfócito T, que faz parte da imunidade celular, tem que passar no timo para ele terminar a sua maturação e sair para o sangue e linfa. Então, lá no timo, o linfócito T saiu da medula óssea e foi para o timo. Lá no timo acontece uma coisa muito importante, que é a seleção positiva. O linfócito T, ele é o soldadinho que reconhece os antígenos para matar aquelas células que estão com os antígenos, então, para fazer a defesa. E o linfócito T, ele precisa reconhecer um receptor da célula apresentadora de antígeno para que ele consiga reconhecê-la, tá? Então, como que acontece isso? Lá no timo, se o linfócito T reconhecer a célula epitelial tímica como o MHC de classe 2, ele vai virar um linfócito TCD4, porque ele reconhece MHC classe 2. Se ele reconhecer MHC classe 1, ele vai virar um linfócito CD8 positivo. Então, essa é a seleção positiva. A gente seleciona os linfócitos que reconhecem o MHC das nossas células, certo? Agora, quando ele não reconhece nenhum MHC, nenhum 1, nem o 2, ele sofre apoptose. Então, ele morre, porque ele não serve para fazer esse combate, né? Ele não serve para ser nosso soldado. Ele não está reconhecendo a nossa célula apresentadora de antígeno, certo? Depois do córtex do timo, ele vai para a medula do timo e ocorre outra seleção.
a seleção negativa, muito importante. Por quê? Células do timo vão apresentar autoantígenos. Se ele reconhecer esses autoantígenos, ele vai ser uma célula T autorreativa. Ele vai matar nossas células com antígenos do nosso próprio organismo. Então, quando ocorre esse reconhecimento, ocorre a seleção negativa. Ele sofre apoptose. Por quê? O linfócito T não é o soldado que vai matar a célula contaminada? Se ele reconhecer a nossa célula sem ter um antígeno externo, né, com células nossas, como uma célula ruim, uma célula contaminada, ele vai matar as células do nosso organismo. E aí, se ele não morrer, quando ocorre falha na seleção negativa, o linfócito T reconhece antígenos do nosso tecido como autoantígenos e matam células do nosso organismo. Aí ocorre, então, as doenças autoimunes, certo? Então, olha a importância da seleção negativa. Uma falha nessa seleção vai levar a doenças autoimunes, porque é quando o nosso organismo começa a produzir autoanticorpos, anticorpos contra células do nosso organismo ou matar células do nosso organismo. Isso não pode acontecer. Então, por isso que acontece essa seleção negativa, certo? Isso é chamado de tolerância central. Então, a tolerância central é muito importante para evitar a autorreatividade e as doenças autoimunes. Então, recapitulando no desenho, os linfócitos T saem da medula óssea, vão para o timo, eles vão reconhecer os receptores, né? Os receptores que podem ser CD4, MHC classe 1, CD8, MHC classe 2, CD4, e aí eles se tornam maduros, vão para o sangue, linfa e órgãos linfóides secundários. Quando eles estão nesses órgãos linfóides periféricos, aí eles podem ter contato com o antígeno, através das células apresentadoras de antígeno. Somente a partir do contato com o antígeno é que eles vão ser ativados. Então, aqui eles ocorre o final da sua maturação e aqui a sua ativação. Mas como que eles vão reconhecer esse antígeno lá nos órgãos linfóides periféricos? Através do MHC, certo? Ele não tinha que reconhecer esse MHC para ele ser liberado do timo e ir embora como maduro? Por isso, porque ele precisa reconhecer um antígeno através do MHC. Aqueles que estavam no timo e não reconheceram o MHC, eles foram mortos, eles não servem para nada. Então, existem as células apresentadoras de antígeno, que são macrófagos, células dendríticas e linfócitos B. Estas células, elas reconhecem, como a gente viu lá no início da imunidade inata, os PAMPs, que são os padrões moleculares padrão, que estão no antígeno através dos seus receptores. Então, quando tem esse reconhecimento, elas vão internalizar, processar, capturar esse antígeno. E depois ela quebra esse antígeno dentro dela, pega um pedacinho dele e apresenta através do MHC. O linfócito vem e reconhece esse MHC. Então, a célula apresentadora de antígeno captura o antígeno, quebra ele em pedacinho e apresenta no MHC. Se for MHC classe 2, o linfócito TCD4 vai reconhecer esta célula. Se for MHC classe 1, o linfócito TCD8 que vai reconhecer. Então, o linfócito T saiu do timo, sofreu maturação, seleção positiva, foi seleção negativa para ele não reagir com células do nosso próprio organismo, passou nessa seleção, não sofreu apoptose, vai para os órgãos linfóides secundários. Chegou lá, está cheio de antígeno. Aí tem as células apresentadoras de antígeno, a principal é a célula dendrítica. Ela captura o antígeno, quebra ele em pedacinhos e coloca um pedacinho dele através do MHC. E vem o linfócito
T e reconhece esse MHC. Isso é o primeiro sinal para a ativação do linfócito. Ele ainda não estava ativo, ele estava maduro. Para ele ser ativado e começar a fazer sua ação, precisa de 2 sinais. O primeiro sinal é essa ligação do receptor de célula T com o MHC da célula dendrítica, e o segundo sinal são outras moléculas coestimulatórias, como B7, CD28. Então, isso ocorre um contato prolongado da célula apresentadora de antígeno do linfócito T, então ocorre a ativação do linfócito T na IV. Após essa ativação, vem a expansão clonal. Por quê? Ativou um, mas um só não vai conseguir combater. Então, começa a produção de vários linfócitos iguais àquele, já que ele está ativado. Então, eles vão para o tecido para fazer a sua ação. Então, o linfócito T vermelhinho é o naive, virgem, ele fica rondando os linfonodos, órgãos linfóides periféricos. Na hora que ele entra em contato aqui, ó, com uma célula apresentadora de antígeno, um antígeno aqui, aí ele fica ativado. Ele fica verde ou ativado e vai para os órgãos, para os tecidos, fazer a sua ação e tentar acabar com aquele patógeno, micro-organismo que entrou na nossa célula. Então, lá nos tecidos, aí nós temos os 2 tipos de imunidade, humoral e celular. Elas acontecem todas ao mesmo tempo. Mas o que vai fazer ocorrer uma ou outra? Depende onde o micro-organismo está. Se ele estiver fora da célula, nós vamos ter uma ativação da imunidade humoral, porque vocês lembram que a imunidade humoral, composta de linfócitos B, os linfócitos B vão produzir anticorpos, e os anticorpos, então, vão eliminar esses micro-organismos que estão fora da célula. Agora, se o micro-organismo já estiver dentro da célula, por exemplo, se ele estiver dentro de um macrófago, vai ocorrer a imunidade celular, através de linfócitos T. O linfócito T, você lembra que ele se liga no macrófago e ativa a sua ação? Ou então, ele pode ligar a célula que está infectada e ordenar a apoptose, e ocorre, então, a morte celular, tá? Então, essas coisas vão ocorrendo tudo ao mesmo tempo, a imunidade humoral e a celular. Quando os linfócitos T chegam nos tecidos, nós podemos ter vários tipos de resposta, né? Então, isso vai depender da citocina que está sendo liberado de acordo com o patógeno que foi encontrado, de acordo com a genética, né, do hospedeiro. Por exemplo, se lá ocorreu uma infecção por vírus, vai ter grande produção de interleucina 12 e vai ter uma resposta TH1. Agora, se tem, por exemplo, parasitas, né, parasitose, vai ter muita interleucina 4 e uma resposta TH2. Se tiver fungo, vai ter liberação de TGF-beta, interleucina 6 e uma resposta TH17. Certo? Agora, o excesso destas respostas levam à doença. Se tiver uma resposta TH muito exacerbada, pode levar a uma autoimunidade. Se uma resposta TH2 muito aumentada, porque vamos supor que esse hospedeiro, ele tem uma liberação de interleucina 4 muito grande, isso vai fazer ele ser alérgico, porque a resposta TH2 dele vai ser muito forte. Agora, e as células Treg, que são muito importantes, porque após o combate, ocorre a liberação dessas citocinas, os linfócitos T são ativados em resposta, por exemplo, TH1 contra o vírus, mata o vírus. Conseguiu matar aquele vírus, acabou, aí quem entra em campo são os Tregs, ocorre aumento de TGF-beta, interleucina 10, e os linfócitos Treg vão fazer a tolerância periférica, vão eliminar aqueles linfócitos remanescentes, fazer o equilíbrio novamente, para que não aconteça as doenças. Então, ele vai inativar os outros perfis depois da destruição do patógeno. Aqui, então, qualquer falha no mecanismo de regulação da resposta imune vai levar à doença. Se o nosso sistema imune tiver
uma resposta muito baixa, nós podemos ter imunodeficiências com aumento de infecções. Se tiver uma resposta muito aumentada, doenças autoimunes, alergias, tumores linfóides com doenças proliferativas, linfoproliferativas. Então, por isso que esse equilíbrio, as células Tregs são muito importantes. Então, vamos falar agora um pouquinho da imunidade humoral. Ela é mediada por anticorpos e vai defender contra os micro-organismos que estão fora da célula. Os linfócitos B, que são os produtores de anticorpo, eles têm a mesma seleção negativa dos linfócitos T, só que na medula óssea mesmo. Se reconhecer, lá na medula óssea, se reconhecer alguma célula do nosso organismo como antígeno, eles são deletados. Não reconheceu, eles são liberados. Então, as células B, além dela produzir anticorpo, elas podem ser apresentadoras de antígeno também, iguais às células dendríticas. Elas capturam o antígeno, colocam dentro dela, quebram um pedacinho, expõem um pedacinho ele ali pelo MHC para a célula T ser ativada e reconhecer o antígeno. Nós temos alguns tipos de células B diferentes. Nós temos as células B que vão encontrar o linfócito T, como a gente falou, eles vão ser ativados e vão produzir anticorpos, IgG, IgA, IgE, então ocorre a mudança de classe e produz vários tipos de anticorpos. Quando mais as células B, elas podem, para elas serem mais eficientes essa resposta, ela pode produzir IgM rapidamente sem precisar de ter essa ativação pelo linfócito T, que são os anticorpos T independentes, mas aí só vai produzir IgM, que é uma resposta mais rápida e curta. Então, nós temos esses dois tipos, anticorpos que não dependem das células T para serem produzidos, IgM, e os anticorpos T dependente, que é quando muda de classe para IgG, IgA, IgE. Então, quais são as funções dos anticorpos? Eles podem neutralizar os micro-organismos e seus produtos tóxicos, ativar o sistema complemento, como a gente viu através da via clássica, opsonizar o patógeno para ele ser fagocitado, ou a citotoxicidade mediada por célula. Vamos ver cada um. Então, na neutralização, a gente tem aqui, isso ocorreria normalmente, né? Uma toxina ou células entram na nossa célula e começam a se reproduzir lá dentro, infectando. Os anticorpos fazem o quê? Eles se ligam às células, aos patógenos ou às toxinas, impedindo que o seu receptor fique livre para ligar na nossa célula. Então, aqui, ó, ele se liga aos receptores dos patógenos ou das toxinas. Isso se chama neutralização. Ele neutralizou o patógeno ou a sua toxina, não deixando ele entrar na nossa célula. Ele pode fazer a ativação do sistema complemento pela via clássica. Ele se liga à parede, à membrana da bactéria, por exemplo, e faz com que ative a proteína do complemento, iniciando a sua cascata através da via clássica, liberando C3A, C5A, que atrai células inflamatórias, C3B, que estimula a opsonização e fagocitose, ou levando ao complexo, né, o MAC de lise, que leva à lise celular. Ativa, então, o sistema complemento. Isto liga a imunidade inata à imunidade adaptativa. Uma outra função é a opsonização. O que seria isso? É quando o anticorpo se liga ao patógeno e faz ele ser mais fácil digerido, fagocitado e digerido para ele ser morto pela nossa célula. Então, a opsonização reveste o patógeno e facilita a fagocitose pelos fagócitos para eles poderem matar o micro-organismo. E a última função é a citotoxicidade celular. O anticorpo vai se ligar ao antígeno da célula-alvo, ele se liga aqui então, isso vai facilitar o reconhecimento da célula NK, ela vai reconhecer aquela célula infectada e vai mandar um comando para matar essa célula infectada. Então, ela ocorre a morte celular, a morte da célula que está infectada.
A imunidade humoral, quais são as fases dela? Tem uma primeira infecção, como a gente viu, ocorre produção de células B, elas são ativadas, produção de plasmócitos que produzem os anticorpos. Os anticorpos fazem todas aquelas funções ao mesmo tempo. Então, e depois que combate, vai diminuindo. Numa segunda infecção, a produção de anticorpos é mais rápida e mais eficiente. Combate o micro-organismo e depois vai diminuindo as células também. E da imunidade adaptativa como um todo. Então, aqui tem imunidade celular e humoral. A célula apresentadora de antígeno vai apresentar o antígeno para o linfócito T, ou o linfócito B também pode fazer esse reconhecimento. Aqui eles estão imaturos. Após a apresentação do antígeno, eles vão ser ativados. Ocorre, então, a expansão clonal, são produzidos vários linfócitos B e T que são ativados. Então, eles passam a ser efetores para capturar mais células e matar. Então, ocorre a eliminação do antígeno através de produção de anticorpos, células T efetoras. Depois que eliminou, morreu, aí vem Treg, as linfócitos Treg, que vão fazer a homeostasia com a apoptose daquelas células remanescentes, pois não precisamos mais dela. Então, fica somente as de memória para num próximo contato, esta resposta ser mais rápida e eficiente. Obrigada, então, pessoal, eu tentei, assim, pincelar, né, de uma forma geral, os tipos de imunidade, de resposta imune. Então, né, como a gente viu, a gente tem a resposta imune inata e adaptativa, e dentro da adaptativa, a celular e a humoral, né, que no final todo, a intenção é combater o patógeno, e depois que isso acontece, ocorrer a homeostasia, destruir todas aquelas células e acontecer, então, o equilíbrio, tá? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês. Eu deixei meu e-mail, qualquer dúvida, podem entrar em contato, eu estou às ordens, tá bom? Um abraço e muito obrigada.